Sabe, todo mundo já passou por um momento bem difícil. Um daqueles que a gente se sente sem esperança e pensa: e agora? Imagine então encontrar um propósito que muda tudo justamente nesse pior momento. É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar na história do apóstolo Paulo para entender exatamente isso. Como a perseguição, que tinha tudo para ser o fim, na verdade pode se tornar um novo começo. E já vamos começar com uma pergunta que, olha, vira nossa lógica de cabeça para baixo. Uma prisão, um lugar feito para prender, pode, na verdade, libertar uma mensagem? Parece que não faz sentido, né? Mas é justamente essa tensão que a gente vai explorar agora. Para entender essa história toda, a gente precisa ir para o olho do furacão. Nossa primeira parada é justamente essa, a prisão de um missionário. É aqui que o problema começa. E o centro de tudo isso é o apóstolo Paulo. É muito importante entender uma coisa: ele não estava preso por um crime comum. Não. O crime dele era a mensagem que ele se recusava a calar, o Evangelho. Foi a sua convicção que o colocou atrás das grades. E aí fica aquela pergunta que parece inevitável. Se a principal voz de um movimento é calada, acorrentada, poxa, isso não seria o fim da linha? Para qualquer um olhando de fora, a resposta parecia óbvia. Sim, com certeza a missão morreria ali. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada completamente inesperada. Vamos para a nossa próxima parte, Alegria em Meio ao Caos. E olha, esse título descreve perfeitamente o que a gente está prestes a ver. Agora, a gente precisa deixar bem claro que tipo de alegria é essa. Não estamos falando daquela felicidade de momento, sabe, que vem e vai dependendo do que acontece. Pensa nisso mais como uma âncora do que como uma onda. É uma convicção, uma certeza interna que não depende do que está acontecendo do lado de fora, mas que nasce de uma conexão com Cristo. E aqui a gente consegue ver essa dualidade perfeitamente. De um lado, a realidade física. Uma cela fria, correntes. O cenário era péssimo. Do outro, o que estava acontecendo por dentro. Uma alegria e uma fé que corrente nenhuma podia prender. É um contraste, assim, impressionante para dizer o mínimo. E essa certeza interna não era só um sentimento vago, não. Foi uma ordem, uma instrução direta. De dentro da própria prisão, ele escreve essa frase fortíssima: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É uma declaração radical, ainda mais vindo de alguém na situação dele. E essa alegria interior teve um efeito bem real do lado de fora. Vamos avançar e ver como, contra todas as expectativas, a missão continua. Então, lembra daquela pergunta que a gente fez? Se a prisão seria o fim da missão? Pois é. A resposta foi um gigantesco não. As correntes que deveriam parar tudo, na verdade, acabaram impulsionando a mensagem. O que parecia ser um obstáculo intransponível virou um catalisador. E a ideia por trás disso é transformadora. A prisão, que deveria ser um ponto final, se torna um ponto de partida. Um campo missionário totalmente inesperado. O lugar de confinamento vira um centro de influência. A limitação física simplesmente não foi páreo para o impacto espiritual. Isso tudo levanta uma questão, né? Como isso é possível? Como o sofrimento pode gerar algo bom? Nossa próxima parte, o propósito na diversidade, vai explorar exatamente isso. Então, como é que a luta vira força? Parece um processo de 3 passos. Primeiro vem a adversidade, aquele golpe que ninguém espera. Depois, em vez de ceder ao desespero, vem a confiança de que existe um propósito maior por trás de tudo. E é essa confiança que transforma a crise numa plataforma, numa chance de dar testemunho de um jeito que ninguém imaginava. E no coração disso tudo estão algumas convicções muito poderosas. A crença de que não se está sozinho, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. A ideia de que a dor não precisa ser em vão, ela pode ter sim um propósito. E a noção de que as lutas, quando vistas pela lente da fé, podem se transformar em algo bom. Ok, essa é uma história incrível, mas e hoje? O que isso significa pra gente? Vamos para nossa última parte e conectar tudo isso com o presente. Lições para nossos dias. E esse slide traz tudo para nossa realidade. Ele pega os desafios que todos nós enfrentamos no dia a dia, provações, sofrimento, e coloca lado a lado com uma perspectiva totalmente nova. A dor não é um beco sem saída, ela pode ser uma ponte para o testemunho. Os tempos difíceis não significam ausência de alegria, eles podem ser o terreno onde uma alegria muito mais profunda vai crescer. É uma ressignificação completa do sofrimento. Então, as lições práticas que a gente pode tirar são essas. Primeiro, passar por provações não significa abandono divino.
Segundo, a alegria que vem do Senhor é o que nos sustenta nos momentos mais difíceis. E terceiro, a fé se fortalece quando a gente confia no propósito de Deus, mesmo quando não entende tudo. E a grande conclusão de tudo isso é: a experiência de Paulo nos mostra que nenhuma prisão, seja ela feita de barras de ferro ou das dificuldades da vida, tem o poder de limitar a ação de Deus. As muralhas podem até existir, mas elas não dão a palavra final. E para fechar, fica essa ideia que resume tudo. Mesmo perseguidos, nunca estamos sozinhos quando Deus dirige nossa missão. Uma reflexão profunda sobre onde a verdadeira liberdade pode ser encontrada, mesmo nos lugares mais improváveis. A questão que fica é: o que significaria para nós ter uma missão dirigida por algo maior em meio aos nossos próprios desafios?